Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao workshop O Motorhome Sem Arrependimentos. Eu me chamo Henrique. E eu me chamo Suelen. E nessas próximas 3 aulas vamos estar passando para vocês a nossa experiência adquirida na vivência dentro de um motorhome. Na primeira aula vamos falar um pouco sobre quero ter um motorhome, mas não sei por onde começar. Entenda um pouco os primeiros passos. Você também vai aprender a como poupar tempo na realização dos seus sonhos com técnicas já aplicadas por nós. Na segunda aula nós vamos fazer uma análise em cima de um 3D, onde a gente vai entender qual que é o layout ideal para você. Também nessa aula vamos contar com a presença do Adrian, que é um arquiteto especialista em motorhomes. Ainda na segunda aula vamos falar das principais medidas que você precisa saber para o seu motorhome. E na terceira aula vamos disponibilizar para vocês um arquivo onde vai ajudar você a ter um orçamento de quanto vai custar ter um motorhome no final. E algo muito importante, aprenda a ser assertivo na compra de materiais, isso vai te fazer poupar tempo e dinheiro. E para você não perder nenhum conteúdo desse, fica de olho no WhatsApp, a gente mandou uma imagem lá onde você vai ver todas as informações com todas as datas e também com os horários de quando que vai sair as novas aulas. Aí vocês vão perceber lá dentro também que tem a hora da pergunta, onde a gente vai abrir o grupo para vocês mandarem as dúvidas de vocês relacionadas ao workshop. E para quem tá chegando agora, em dezembro de 2017 compramos uma Kombi, o nome dela era Tibúrcia, compramos ela toda branca ainda e começamos a construção dela. A construção dela demorou basicamente uns 2 anos aí, porque a gente só conseguia pegar final de semana e nós mesmos que fizemos tudo. Então foi muito gratificante, muito legal todo esse processo. Inclusive pintamos ela da cor laranja e isso foi muito legal porque ela dá um destaque nos lugares quando chega. Quando a gente começou a construção da nossa combinha, a gente não sabia nem mexer numa parafusadeira direito, uma furadeira, então foi realmente muito difícil esse primeiro início, assim, como a gente não tinha experiência em marcenaria, elétrica, hidráulica, nada dessas coisas, tudo era muito novidade. Então a gente teve vários erros durante a construção da nossa Kombi que a gente foi percebendo que a gente não gostaria de cometer futuramente quando tivesse um novo veículo. Quando a Kombi ficou finalizada, nossa primeira viagem foi pelo Uruguai e depois até o sul da Argentina. Chegamos em Alcalafate, onde também foi um local muito especial para nós, a gente viu neve pela primeira vez, então foi incrível demais esse momento para nós, para nossa viagem como um todo. Depois desse período a gente voltou, fez um pouco do Brasil, conhecemos vários estados aqui pelo Brasil também e resolvemos fazer a troca do nosso veículo. Foi quando a gente comprou a Tibéria, agora que é a nossa van. A van também é laranja, né? Gostamos muito dela. E agora, durante a construção da van, a gente falou, poxa, vamos pegar os erros que a gente teve, os aprendizados que a gente teve com a Kombi e executar durante a construção da van para que não ocorra esses erros novamente. É, uma situação assim que a gente lembra que erramos na Kombi e a gente olhou um pro outro e falou, ai meu Deus, e agora? O que a gente faz? Nós tínhamos planejado o porta-pote, nosso vaso sanitário químico, ficar num lugar. E quando compramos ele não coube, porque a gente não mediu, não fez corretamente. Então, nossa sorte é que deu para inverter com um botijão de gás, mas mesmo assim não ficou como a gente queria. Então, isso a gente não queria cometer na van. Isso, são detalhes pequenos, né? Mas que ao mesmo tempo, se a gente tivesse planejado o nosso motorhome, esse não foi o único erro. Teve a parte da cozinha também que a gente colocou num lugar, encaixou e estava diferente do que a gente imaginava. Então, são erros pequenos, mas que não deveriam ter acontecido, né? Se a gente tivesse entendido melhor como seria o layout ideal, a construção da nossa Kombi, a gente não teria feito esses erros. E durante a construção, como nós somos 2 pessoas diferentes, temos 2 pensamentos diferentes, como não tinha um planejamento, não tinha um passo a passo para seguir, às vezes eu pensava uma coisa e o Henrique pensava outra, então a gente demorava um pouquinho para chegar no consenso. Muitas vezes eu chegava numa solução que estava ligada à minha necessidade de trabalhar ali na frente ou até mesmo de cozinhar dentro do motorhome e já a da sua é um pouco diferente, ela ficava em pé dentro da Kombi, então mudava tudo, o móvel tinha que ser um pouco mais alto para ela e nesse tipo de coisa, somente na hora da execução, na hora da construção do motorhome, que foi na Kombi, a gente conseguiu perceber. Então foi um erro que a gente falou, não, durante a construção da van isso não pode acontecer, a gente tem que ter o layout 3D pronto, a gente tem que ter as medidas do motorhome todas no papel, a gente tem que saber o tamanho do banheiro, o tamanho da bancada, todos esses detalhes antes mesmo de começar a execução. E também a gente percebeu que isso não era um erro que estava acontecendo somente com nós. E hoje nós temos os membros do Outras Áreas, que é um grupo de pessoas que participa junto com a gente diariamente, que também tem seus projetos, e a gente percebeu que muitas pessoas ali dentro também, durante a construção, tiveram esses errinhos, que são esses erros que são pontuais, mas que mudam totalmente o layout final que você vai chegar com o seu motorhome. E o outro momento também que isso aconteceu foi durante as mentorias que a gente realizava com as pessoas durante a construção do motorhome delas, onde a gente auxilia durante a construção. A gente percebeu que também estavam passando por essa dificuldade, que eram problemas que aconteciam, mas que a solução ela pode ser alcançada através do planejamento, através de uma etapa que antecede a construção do motorhome. E agora que você entendeu um pouco mais sobre as necessidades que a gente enfrentou no caminho, vamos para a primeira aula, que o tema é necessidades que mudam tudo. A gente preparou um material bem especial aqui para vocês, onde a gente vai encontrar vários detalhes importantes sobre a construção do seu motorhome, detalhes que você não pode esquecer. Então partiu, bora abrir aqui na tela do computador e entender um pouco mais esse material. Agora aqui na tela do computador vamos abrir o material, esse link ele está disponibilizado para vocês dentro do grupo do WhatsApp, tá? Como material aula 1. Vamos abrir aqui para vocês.
Quando vocês forem abrir esse link aqui, vocês vão perceber que não dá para mudar, não dá para ajustar ele ainda. Vocês têm que vir aqui na aba de arquivo e clicar em fazer uma cópia. Coloca o nome que você quiser e pode salvar dentro do seu Google Drive, é bem tranquilo. E depois que você fez essa cópia, agora sim você pode ajustar ele, pode ver aqui, ó, já dá para colocar as funções e é bem tranquilo. Nessa primeira aba aqui, ó, vocês vão ver que tem a parte dos itens, né, onde a gente vai estar descrevendo cada um deles aqui para vocês. A gente vai estar falando desde a parte aqui da cozinha, sala de jantar, banheiro, quarto, garagem e outros. São vários itens muito importantes durante a construção do seu motorhome para você entender quais são as suas reais necessidades. A parte do meio mais clara é onde a gente vai preencher junto com vocês necessidades que a gente pensou na hora de montar a Tibéria. Aí vocês vão montando conforme a necessidade de vocês também. Essa planilha tá bem intuitiva ali, é só realmente você selecionar as opções e ler o que tá do lado. Isso, é muito bom porque vocês vão perceber que algumas coisas, tipo armário aéreo, nessa parte é para vocês pensarem como que vai ficar o armário aéreo dentro do motorhome de vocês. Então, poxa, será que é bacana colocar de um lado? Será que é bacana colocar dos dois? Qual opção eu quero? Então vai chegar em alguns momentos aqui que vocês vão ficar pensando bastante nisso e depois na próxima aula do workshop, na hora que a gente estiver fazendo análise dos 3Ds, isso vai te ajudar muito. Então você já vai começar a visualizar mentalmente o seu motorhome, vai ser muito interessante. E nessa outra aba aqui é a parte das informações, observações gerais que a gente vai colocando e a gente vai lendo aqui para vocês e explicando cada uma delas. Começando ali pelo mais importante, né, que vai ser o alicerce principal, que é qual veículo você vai querer construir um motorhome. No nosso caso, né, como a gente comentou, vamos estar construindo então a van, a nossa Tibéria. Então bora lá, é a van. Esteja ciente, né, que na hora que você escolher esse veículo, ele pode mudar a acessibilidade durante a viagem. Então se você escolher, por exemplo, um micro-ônibus, a gente tem que levar em consideração que o micro-ônibus ele pode ser mais difícil de estacionar em algum lugar comparado com uma Kombi, com uma van. Quando compramos a van, a gente já estava ciente disso, né, que a gente não ia conseguir acessar alguns lugares que a Kombi acessava, porque ela era um tamanho padrão de veículo, então a gente conseguia entrar em shopping, supermercados e tudo mais. É verdade. E aqui, ó, no estilo de viagem é um outro fator muito importante, né? Se é para morar ou se é para viajar. A gente percebe assim, no nosso caso é para morar, né? Mas a gente vem reparando que isso muda totalmente o estilo de construção também. É interessante também selecionar quantas pessoas que você vai carregar no motorhome, né? Quantas pessoas vão viajar junto ou dormir. No nosso caso, são 4 pessoas, porque o motorhome está documentado para 4 pessoas e a gente tem a opção de colocar colchonetes no chão para visita. Nesse caso, tem a possibilidade da pessoa dormir na sala do motorhome, então a gente deixou 2 colchonetes separados. Partindo agora para passagem da cabine para casa, no nosso caso a gente colocou a passagem interna, a gente tem a possibilidade de fechar ela também, mas temos a passagem ali caso a gente queira fazer a qualquer momento também. E já na cozinha colocamos o fogão ali, você escolhe qual que é a sua melhor opção, no nosso caso é fogão com forno. Aqui na parte do forno também tem uma possibilidade, né? Se o forno ele é separado, se o forno é junto com o fogão ou se não vai ter forno. No nosso caso é junto com o fogão. Na geladeira a gente colocou 3 tamanhos, então dá uma olhada na internet qual é o tamanho que você deseja. Tem a pequena que é de 40 a 80 litros, tem a de 81 a 150 litros que é a média e tem a de mais de 150 litros que é a grande. Então desses 3 tamanhos, no nosso caso, ela é média, né? A nossa tem 122 litros. E o outro item que colocamos aqui é a pia. É algo meio óbvio, né? Que você provavelmente vai ter dentro do seu motorhome, mas é para você lembrar a localização dela ali, basicamente, onde você vai colocar. Lembrar que além da pia tem a saída da pia, tem o sifão. Então, na hora do projeto, você vai ter que lembrar desses itens. Isso, vamos lá então. Sim, né? Temos a pia. A parte do micro-ondas, nós optamos por não ter, mas tem bastante gente que também utiliza dentro do motorhome. Partindo para os armários aéreos, tem a opção de não ter nenhum armário aéreo. Sim, de um lado do motorhome e sim dos 2 lados do motorhome. No nosso caso, né, é só de um único lado. A gente viu que dentro da Kombi, já falando um pouco das nossas necessidades, a gente viu que na Kombi a gente não precisava de tanto espaço, então dentro da van a gente vai ter a garagem lá atrás, já é muito mais espaço do que a gente precisa, então não tem necessidade de a gente ter 2 armários aéreos, a gente optou por um somente. Gavetas, a gente recomenda você ter pelo menos uma para os talheres ou para as panelas, que é bem importante e deixa tudo bem organizado. E bancadas tem opção sim de um lado do motorhome ou sim dos 2 lados do motorhome. No nosso caso, é somente de um lado do motorhome. A localização dentro do motorhome, isso daqui é em relação à cozinha, né? Ao tópico que a gente está trabalhando aqui. No nosso caso, a localização da cozinha dentro do motorhome está no meio do motorhome. Então, isso daqui é interessante para vocês darem uma olhada, tipo, já começar a imaginar onde é que vai ficar a tua cozinha montada, onde é que vai ficar o teu banheiro, o teu quarto. E aqui também a gente colocou descreva a sua cozinha. Então imagine ela, se sinta lá dentro, se imagine cozinhando para você realmente entender como é que vai ficar a parte do fogão, como é que vai ficar a parte da pia, como tudo vai se encaixar lá dentro, qual é a bancada que você vai precisar ter. No nosso caso a gente optou em ter entre a parte da pia e também a parte do fogão uma bancada para fazer de cortes, esse tipo de coisa. Então é interessante já para você começar a imaginar e entender suas necessidades realmente. E na sala de jantar é interessante você saber a quantidade de assentos fixos que você vai ter
ter no seu motorhome. No nosso caso, a gente tem 4, contando com o banco giratório. Aqui no próximo a gente já vê bancos da cabine, se eles complementam a sala. No nosso caso, a gente tem o banco do passageiro, que ele inverte para trás, então complementa a sala e fica um espaço bem bacana. Aqui na parte da mesa, a gente colocou 3 modelos. Tem o modelo retrátil, o desmontável e o fixo. O modelo retrátil é o nosso modelo, né, que ele vai para cima e para baixo, então é um modelo bem bacana. Você também pode utilizar numa dinette, né, tem pessoas que fazem um retrátil onde ele vai para baixo e se torna uma cama também. Tem um modelo que é desmontável, que geralmente é usado no layout de motorhome, onde a parte da sala também vira quarto. Aquele modelo ele é totalmente desmontável, se tu quiser tirar aquela mesa e colocar às vezes num bagageiro, num maleiro, é bem interessante. Então é o desmontável. E a fixa é onde ela tá fixa ali, né, tu não consegue movimentar, não consegue fazer com que ela se torne retrátil nem nada. É um outro modelo bem bacana que também é utilizado em dinette, né? Tem pessoas que não fazem o modelo de cama e deixam somente a dinette fixa, então no caso é uma mesa fixa também. Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso e você vai conseguir visualizar melhor a diferença. Exatamente. Aqui então o nosso modelo é a parte retrátil e a localização dentro do motorhome no nosso caso também está no meio. E assim como na cozinha a gente colocou o item ali de você descrever a sala, né? Descrever como você gostaria, como que você se imagina se sentir confortável, porque é muito importante, porque o veículo é sua casa. Isso, descreva em detalhes também para você já começar a imaginar, que é muito bacana. Agora na parte do banheiro, se você vai ter banheiro ou não. Tem pessoas que têm banheiro, tem pessoas que não. Na nossa Kombi a gente já tinha o porta-pote, mas o chuveiro era na parte externa. E agora na van a gente vai ter um banheiro fixo separado ali. Então sim, vamos ter um banheiro e vai ter chuveiro também, que é a próxima opção, e também vai ter o vaso sanitário. Só que ali a gente colocou umas outras opções de vaso sanitário, né? No nosso caso é o porta-pote e também outra opção que é o banheiro seco. O nosso é o porta-pote. Tamanho do banheiro, a gente colocou 3 tamanhos aqui. Existe o tamanho pequeno, o médio e o grande. O pequeno a gente determinou como o chuveiro com porta-pote escondido, que é o nosso modo, né? Onde a gente deixa dentro de uma casinha a parte do porta-pote. Então a gente deixa uma porta, tira ele e coloca novamente. Então a gente tem aquele espaço do chuveiro que eu considero como pequeno. A parte do médio é um chuveiro onde o porta-pote fica no ambiente. Então é uma opção também muito interessante, onde muitas vezes ele tem uma casinha, mas ao mesmo tempo utiliza o mesmo espaço onde você está tomando banho. Já é um banheiro um pouco maior, chega mais ou menos a 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. É esse tamanho mais ou menos que a gente chama de um banheiro médio, assim, para vocês terem uma ideia. E o banheiro grande nós consideramos o chuveiro ser separado do lavabo, né? Geralmente o pessoal faz isso na parte do fundo, que tem a cama, e aí tem a opção de fechar e ser uma suíte dentro. Isso, no nosso caso, né, um banheiro pequeno mesmo, que o chuveiro é o porta-pote escondido. A localização do banheiro dentro do motorhome, no nosso caso, é na parte da frente, mas tem a opção do meio e também a parte dos fundos. Descreva seu banheiro, essa parte é engraçada, né? Então imagine você no banheiro, entenda ele um pouco para como que vai funcionar. Isso é importante para você saber qual é a fibra de vidro que você vai utilizar, se vai ser vetroresina, se vai ser ACM, qual é o tipo de revestimento, também como que vai funcionar a parte de aquecimento do gás, então se vai ser monocomando, se vai ser 2 registros diferentes, alguma coisa nesse sentido. Então tenta descrever ele, imaginar como é que vai ser a decoração. Isso é muito interessante também para você começar a visualizar o seu banheiro e todo o seu motorhome. E no quarto, que é um outro cômodo importante para levar em consideração como você gostaria. Ali a gente colocou cama principal, se você gostaria de ter fixa ou desmontável. O modelo fixo é o que a gente tem, né? A gente só chega e ele tá montado lá atrás. E o desmontável é estilo também o sofá-cama que existe na Kombi ou até mesmo na van, onde você consegue fazer a cama durante a noite e durante o dia é a sala. Então é um modelo desmontável, no nosso caso é a fixa mesmo. Cama secundária, se vai ter ou não, se é desmontável, se é fixa ou não. No nosso caso, nós temos a cama, que é os colchonetes que ficam atrás no nosso porta-mala. Então sim, é desmontável, mas temos uma cama secundária também. E referente ao guarda-roupa, é interessante você saber se você vai querer dos 2 lados, né? No nosso caso, a gente optou em ter um lado só. A localização da cama principal, se vai ser na frente, meio ou fundo. No nosso caso, também é na parte dos fundos. A localização da cama secundária, se vai ser também na frente, meio ou fundo, no nosso caso também é no meio, né? A gente tem a cama desmontável. E também descreva o seu quarto, tente entender como é que ele vai funcionar, quantas portas vai ter do armário aéreo, como que vai ser a parte da cama, qual a altura dela, o máximo de informações que tu conseguir colocar aqui dentro é melhor. Partindo para a garagem, que é a parte que eu mais gosto, onde eu consigo colocar várias coisas lá dentro, então a garagem se eu vou ter ou não. Na parte da van nós vamos ter, e nós fizemos uma bem grandona, ficou 1 metro de altura e já responde as 2 perguntas, né? Se vai ter sim ou não e também qual que é o tamanho. No nosso caso, o tamanho aqui é muito variável, né? Às vezes uma dimensão grande para mim pode ser pequeno para vocês, então vai muito na questão de opinião nesse caso aqui mesmo. Mas pequena a gente classifica ali como se fosse até uns 50 centímetros de altura, a parte da garagem ocupando toda a parte de trás. Média ali uns 80 e grande, que é o meu caso, que a gente exagerou um pouquinho e colocou a nossa garagem em 1 metro de altura. A gente levou em consideração que a gente queria ter uma garagem grande, então nos ajudou a decidir também se a cama ia ser fixa ou não, né? Qual seria a altura da cama. Então um complementa o outro aí.
A localização dentro do motorhome, a garagem geralmente fica no fundo, mas pode ter outras opções, né? Você vai ficar no meio, na parte da frente. E também aqui descreva o que você gostaria de levar na garagem. Isso aqui é bem importante porque aqui é legal você já colocar, eu quero que tenha a nossa caixa d'água lá nos fundos, eu quero que tenha uma bicicleta, skate, brinquedos que você vai querer levar, hobbies que você gosta de fazer, que você quer ter lá. E também itens importantes como gás, aquecedor a diesel, aquecedor de passagem, esse tipo de coisa que você tem que levar em consideração para o funcionamento do motorhome em geral, né? No outros, nós separamos os itens essenciais, assim, para você lembrar e também ver a localização, né? Que às vezes você pensa nos móveis principais, banheiro, quarto, cozinha, e acaba esquecendo desses itens que fazem total diferença no funcionamento do motorhome. E alguns desses são bem grandes, né? Que nem esse do começo aqui, ó, por exemplo, a caixa d'água de água limpa. Geralmente, numa van, o pessoal utiliza 200 a 250 litros de água. Então, é bem grande a caixa. Então, tem que pensar onde é que ela vai ficar, se não vai te atrapalhar em lugar nenhum. Até a gente costuma brincar, né? Que dentro de um motorhome vira um efeito cascata se tu esquece de algum item. Porque vamos imaginar que tu esqueceu da caixa d'água, mas naquele local tu tinha imaginado que ia ficar o gás. Ao tu colocar a caixa d'água lá atrás, tu vai ter que mudar a localização do gás, consequentemente pode ser que mude também o tamanho da tua garagem, pode mudar o tamanho da tua cama, então tudo isso vai meio que atropelando uma coisa ou outra. Por isso que é tão importante também a parte do planejamento, tu visualizar como é que vai ficar o layout do teu motorhome, para que isso não aconteça na prática, né? A gente já tenha tudo na cabeça, tudo visualizado também no papel ou em um 3D, que é o ideal, para a gente conseguir chegar num resultado melhor. E é interessante para decidir onde vai ficar a caixa d'água é saber os locais que você vai passar, né? Por exemplo, se você for para lugares com temperatura negativa, a caixa d'água pode congelar, então é interessante deixar dentro do veículo onde tem um isolamento térmico que vai evitar isso. Exatamente. Então sim, né, caixa de água limpa, caixa de água servida, né, que no caso é a água que a gente já utilizou. Nós também vamos ter, a nossa água servida vai ficar debaixo da van. Aquecedor de passagem, onde que ele vai ficar e se você vai ter, no nosso caso a gente vai ter o aquecedor de passagem, vai ficar no porta-mala. As baterias estacionárias são bem grandes e pesadas, então também tem que levar em consideração aqui a compensação do peso dentro do seu motorhome. Cada bateria estacionária aí tem mais ou menos 60 quilos, onde que ela vai ficar e também se você vai ter ou não. No nosso caso, sim, né? Bateria estacionária, a gente vai ter 4 baterias estacionárias. E colocamos ali também a localização da central elétrica. É muito importante essa etapa, você precisa definir, porque antes mesmo de começar os móveis, você precisa saber onde você vai deixar toda a fiação, né? Concentrada, e tem que ser um local que você vai ter acesso para manutenções e também ter controle de toda a elétrica. Essa parte é muito importante, então pense onde é que ela vai ficar, no nosso caso é no meio mesmo. A placa solar, se você vai ter ou não, também já pensa como é que vai passar a fiação e tudo mais. É bom pensar em todos esses detalhes. Independente se você for construir em fábrica ou até mesmo você mesmo, a gente recomenda pensar nesses detalhes. Por onde que vai passar toda a fiação, até para você entender o funcionamento do teu motorhome, ainda mais se você estiver morando na estrada, né? Clarabóia, sim ou não, no nosso caso a gente também tem. O exaustor, se a gente tem ou não, no nosso caso a gente tem. O climatizador também temos. São tudo itens de climatização, né, que é importante, que muda total o conforto dentro do motorhome. A parte do gás, se você vai ter ou não, o gás já dá uma analisada também e pensa qual é o tipo de gás que você vai ter, né? O botijão, se ele vai ser de P5, P8, P13. Então leve em consideração qual desses tamanhos você vai utilizar. O P13 é o mais comum, mais fácil de achar, né? Em qualquer lugar. A janela, se você vai ter ou não, e também é bom pensar nisso, qual é o tamanho das janelas, onde elas vão ficar, qual é o material, qual empresa você pretende pegar essas janelas. Já é bom pensar em tudo isso. E o aquecedor a diesel, né? Sim ou não. Então, no nosso caso, a gente também vai ter aquecedor a diesel e vai ficar na parte da frente da cabine. E basicamente esses são os itens essenciais para as suas necessidades. Nós fizemos aqui rapidamente, mas quando construímos a van, ficamos bastante tempo conversando e pensando sobre, então é bem interessante você fazer tudo com calma esse processo, porque vai te poupar bastante tempo depois na construção do motorhome. A gente fez aqui com um pouco mais de velocidade, porque a gente já sabia como a van ia ficar no final, mas a ideia realmente é você começar a pensar nisso e vir na sua cabeça vários problemas para que você busque novas soluções para eles. Então, a mesa, por exemplo, a gente não sabia como é que ela ia ficar no começo, a gente tentou buscar várias soluções e foi um pouco difícil, a gente teve que ficar pensando bastante, vários dias até buscar uma solução perfeita para o nosso motorhome, para achar o nosso layout ideal. Não tenha pressa nesse momento, a gente vai estar passando com vocês nas próximas aulas várias opções para vocês despertarem novos conhecimentos e novas opções aí de layout ideal para o seu motorhome. Então é isso aí, essa aula ela vai ficando por aqui. Não esqueçam que lá no grupo a gente vai abrir para perguntas daqui a pouquinho, então você pode mandar suas dúvidas lá também. Um forte abraço. Até a próxima. Eu fui. Foi. Fomos. Até Valeu, a gente. próxima. Tchau, tchau.